Vamos lá. Então a gente está na Mishnah da PB Tamud Aleph. Fala já o seguinte, chama Rabi Akiva. Não, peraí. Minayin lavodas zara shemitamar b'masa kanida, shneimar tizrem kimodava se tomá-lo. Manida metamar b'masa, af avodas zara metamar b'masa. Fala Rabi Akiva. De onde eu sei que uma avodah zará, uma estátua, ou algo que foi feito dele avodah zará, de onde eu sei que isso impurifica b'masa? B'masa significa que se alguma coisa ou alguém carregar avodah zará, isso fica impuro. A avodah zará impurifica b'masa. Então, se alguém carregar uma estátua, ou se a estátua estiver apoiada num colchão ou num tapete, tudo que estiver apoiando, dando apoio para a avodah zará, se impurifica igual a própria avodah zará. De onde eu sei que ela impurifica b'masa, ao ser carregada igual a nidá, se ela deita numa cama ou num colchão, alguma coisa do tipo, ela impurifica igual ela mesma. De onde eu sei que a avodah zará tem exatamente o mesmo din. A gente conhece que uma coisa impurifica a outra quando ela encosta. Então, e aí vai diminuindo a tumá. De onde eu sei que também é algo que carrega. Se eu tiver, por exemplo, 3 colchões e em cima uma estátua. De onde eu sei que os 3 colchões que a avodah zará está apoiado neles fica impuro. Shneimar, está escrito no pasuk, tizrem que modavá, você tomá-lo. Esse pasuk está falando sobre a avodah zará, está escrito no pasuk, tizrem que modavá. Davá é nidá. Igual a nidá ela impurifica b'masa, assim também a avodah zará impurifica da mesma forma. Então, se alguém carregar uma avodah zará, isso daqui impurifica ele, mesmo que ele não encoste na avodah zará. Então, se eu tiver com um pano e em cima do pano colocar uma avodah zará, uma estátua, qualquer tipo de idolatria, isso impurifica a pessoa, mesmo que ele não encostou diretamente. Então, aparentemente, a avodah zará foi comparada com nidá, certo? As impurezas que a gente encontra em nidá, como no caso de carregar ela, segurar ela, assim também a avodah zará. Então, o seguinte, alguém que ele tinha uma parede que era meshutaf, na casa dele com a avodah zará. Alguém que tinha na vizinhança, vizinho dele, uma casa de avodah zará, e tinha uma parede que dividia os dois. Se a parede caiu, não pode construir de novo, porque na hora que você constrói a sua parede, está construindo também a parede da avodah zará, da casa de idolatria. Que dessa, então, o que você faz? Você não vai deixar aberto, porque de qualquer jeito você quer construir sua casa. Você vem 4 amot para dentro do seu terreno e constrói lá. Então, se eu tinha, por exemplo, uma casa, tem a minha casa, tem a casa da avodah zará, uma do lado da outra, caiu a parede do meio que conectava as duas, quando eu vou reconstruir, eu tenho que entrar 4 amot para o meu terreno e construir lá. E aí, a avodah zará, se ela quiser construir a parede dela, ela vai construir. Mas assim, quando eu entrei, dá 4 amot, 2 metros para o meu terreno, essa parede é só minha, não é a da avodah zará, ele, se quiser construir, constrói sozinho. היה שלו ושל avodah zará נידון מחצה על מחצה. אבניו ועצה ועפריו מטמאים כשרת, שנאמר שקץ תשקצנו. Se o muro pertencia aos dois, certo? Se no começo, quando eu construí, não era avodah zará do meu lado. Tinha a minha casa, tinha a casa do vizinho, a gente construiu juntos, dividimos a parede do meio. Agora que caiu, metade é meu, metade é da avodah zará. Ou seja, metade do muro pertence a mim, metade da avodah zará. Metade do muro pertence à avodah zará. O que é meu, e o que é da avodah zará, fala Gemara, avaná ve'etzá ve'afarav metamim kesheretz. As pedras do muro, se tiver madeira ou se tiver terra lá, qualquer coisa que tenha no muro, impurifica igual o sheretz, porque a avodah zará foi comparada com o sheretz. Igual o sheretz é um réptil morto. Igual o réptil morto, ele impurifica qualquer coisa que encoste nele, assim também a avodah zará. Então aqui a gente vê que tem uma comparação da avodah zará com um tipo de impureza menor, um tipo de impureza que só impurifica no que encostar, e não se for carregado sem encostar. Rabi Akiva Omer Kanidá, Shneimar tizrem que modavá, manidá metamar b'masa, af avodah zará metamar b'masa. Rabi Akiva fala, não, a avodah zará não foi comparada com o sheretz, a avodah zará foi comparada com a nidá. As impurezas da avodah zará vão ser aprendidas de nidá e não do sheretz. Sheretz só impurifica se encostar. Nidá impurifica mesmo se carregar sem encostar. Então Rabi Akiva fala, não, a avodah zará não aprende de sheretz, a avodah zará aprende de nidá. Certo? Então, a priori, a gente tem a comparação de avodah zará com duas coisas, e a pergunta é em que sentido os avodah zará, as leis de tumá da avodah zará são igual a nidá, em qual sentido as leis de avodah zará são igual a sheretz. Amaraba, fala Raba, tizrem de amarkra, nachrin huminach kezar, tser tomarlo e kanes al tomarlo. Entre parênteses, mas a Gemara traz aqui uma drachá do pasuk, está escrito que com relação a avodah zará, tizrem. O que é tizrem? Fala Rava, faz que a avodah zará seja para você igual um zar.
igual alguém estranho. Tizerem que modavat se tomarlo. O passuco está falando o seguinte, a vodazara para você tem que ser igual alguém estranho, alguém que você não conhece. Se tomarlo, vai embora, você fala para ele, e canessa al tomarlo, não fala para entrar. Igual alguém estranho, você não conhece, você manda ele para fora de casa, não põe ele para dentro, assim também tem que ser a relação da pessoa com a vodazara, igual com alguém estranho, manda para fora e não traz para dentro de casa. Vê a Maraba, fala Raba o seguinte, olha, a priori a gente tem aqui nessa Mishnah uma discussão entre Tanakama e Rabi Akiva, se a vodazara é comparada com o sheretz, com as impurezas do sheretz, ou se a vodazara é comparada com as impurezas de Nidá. Vê a Maraba. Bemassa de kuleal no pleguei de metamá, gaitas le Nidá. Paraba, olha, a priori, a vodazara foi comparada com os dois, tanto com sheretz quanto Nidá. Fala Raba o seguinte, olha, todo mundo concorda que a vodazara impurifica a bemassá. Alguém que carregar a vodazara, mesmo que não encostou nela, está impuro. Porque a vodazara foi comparada com Nidá. Que pligue beven messamá. A discussão entre eles é no seguinte caso. Tem algo que é chamado even messamá. O que é even messamá? Se eu tenho, por exemplo, roupas no chão, em cima dessas roupas tem uma pedra muito, muito pesada. Uma pedra normal, pura. E foi uma Nidá e sentou em cima dessa pedra. A priori, já que tem uma pedra muito, muito pesada, de, sei lá, 1 tonelada em cima das roupas, a Nidá que sentou em cima não influencia em nada, certo? Não faz ficar mais pesado. É irrisório o quanto ela aumentou aqui o peso. Então, eu poderia pensar que não impurifica, mas não. Aparece no passuco que a Nidá, ela sim impurifica mesmo dessa forma. Igual a gente falou que eu não preciso estar encostando, qualquer coisa que carregue a Nidá está impuro, assim também essas roupas que estão embaixo de uma pedra extremamente pesada e a Nidá sentou em cima, também está impuro. A pergunta é se a vodazara tem o mesmo din. Será que se eu tiver roupas no chão, uma pedra muito, muito pesada em cima das roupas, e eu colocar em cima uma vodazara pequenininha ou grande, que não fez diferença no peso, será que essa vodazara vai impurificar as roupas igual a Nidá ou não? Com relação a carregar, se fosse um caso normal, alguém carregando uma vodazara, todo mundo concorda que impurifica igual a Nidá. Que pligue beve messamá. Pergunta com relação a essa pedra pesada. Rabi Akiva savar que Nidá, mas Nidá então a messamá, foi vodazara, então a beve messamá. Rabi Akiva fala, olha, a comparação do passuco da vodazara com a Nidá é mais forte. Então, igual a Nidá impurifica mesmo no caso dessa pedra extremamente pesada, assim também a vodazara. Verabanan sabe que é sheretz, Verabanan falam não. Aqui a gente tem que levar em consideração a comparação da vodazara com sheretz. Mas sheretz lo metamé beben mesamá, vodazara lo metamé beben mesamá. Do mesmo jeito que sheretz, um réptil morto, só impurifica se encosta, aqui também, a vodazara só vai impurificar, nesse caso a vodazara não vai impurificar. Sheretz não impurifica beben mesamá. Se eu tiver roupas embaixo, uma pedra gigante, o sheretz em cima, o sheretz não impurifica as roupas, porque não encostou. Então, assim também é Nidá, assim também é a vodazara. Se eu tiver a vodazara lá em cima, não impurifica, certo? A vodazara não é completamente igual ao sheretz, porque sheretz, se alguém carregar um sheretz sem encostar nele, não fica impuro, mas a vodazara sim fica, isso aprendeu de Nidá, mas com relação a even messamá, não. Ou seja, a gente tem a comparação de a vodazara com duas coisas, com sheretz e com Nidá. Rabi Akiva fala, olha, a comparação de Nidá é mais forte. Então, igual Nidá impurifica a bemassá, carregando, assim também impurifica no caso da even messamá, no caso da pedra, igual a Nidá. Rabanan fala, não. Com relação a amassar, com relação a carregar, eu concordo, assim está explicando o Raba. Eu concordo que a vodazara impurifica. Quem carregar a vodazara está impuro mesmo que não encostou. Mas no caso de even messamá, no caso dessa pedra, não. No caso dessa pedra, a gente vai comparar a vodazara com o sheretz. Igual o sheretz não impurifica assim, assim também a vodazara não impurifica dessa forma. Ou seja, a gente tem 3 tipos de impureza. Carregar, even messamá e encostar. Encostar, todo mundo concorda que se encostar na vodazara impurifica. Se carregar a vodazara, todo mundo concorda que impurifica. A discussão é com relação a even messamá, com relação a essa pedra. Rabi Akiva compara com Nidá, que impurifica, e Rabanan comparam com sheretz, que não impurifica. Agora, pergunta Gmará, o Rabi Akiva, fala, olha, de acordo com Rabi Akiva, ele falou que a vodazara impurifica tanto se eu carreguei, quanto no caso da pedra, porque é exatamente igual a Nidá. Pergunta Gmará, então, de acordo com o Rabi Akiva, por que o passuco comparou a vodazara com sheretz? Em que sentido a impureza da vodazara é igual à impureza do sheretz?
Se até agora com relação a amassar e Eved Mesamá, com relação a carregar e a pedra, você comparou com a Nidá, então em que sentido a Torá comparou a Avodah Zará com Sheretz? Responde Rabi Akiva, Lemesham Shea. Tudo que não é a Avodah Zará em si, tudo que é só serviços da Avodah Zará. Então, se você tem a estátua, e perante a estátua tem potes de comida, perante a estátua tem tapetes, tudo isso que está perante a estátua está só ajudando, apoiando a estátua, não apoiando no sentido de segurar, está só servindo a estátua, a impureza disso é mais leve, é igual o Sheretz. Então, a Avodah Zará, de acordo com o Rabi Akiva, é igual a Nidá, impurifica tanto em Massá quanto em Eved Mesamá, tanto carregando quanto na pedra. Os Meshamshim, os servidores da Avodah Zará, eles são igual o Sheretz, que só impurifica encostando. O Lerabanan, e de acordo com o Rabanan, em que sentido a Avodah Zará é comparada com a Nidá? Com relação à pedra, não. Com relação à pedra, a Nidá impurifica, mas a Avodah Zará não. Então, em que sentido a Avodah Zará é comparada com a Nidá na impureza? Com relação a amassar, com relação a carregar. Igual quem carrega a Nidá está impuro, assim também quem carrega a Avodah Zará está impuro. Agora, eu sei que, de acordo com o Rabanan, qual é o din de Avodah Zará? A Avodah Zará, ela impurifica quem carrega ela, mas ela não impurifica se ela estiver em cima de uma pedra e lá embaixo tem roupas. Nesse caso, não impurifica. Então, pergunta a Gemara, então, fala a Gemara, olha, por que a Torá comparou a Avodah Zará com Nidá e com Sheretz? Com Nidá para ensinar que ela impurifica quem carrega. E com Sheretz para ensinar que no caso da pedra ela não impurifica. A Torá podia ter comparado a Avodah Zará somente com Nevelá. Nevelá é um animal que morreu, certo? Não um réptil, um animal que morreu sem shritá. Um animal que morreu sem shritá, esse é justamente o din dele. Ele impurifica quem carrega, mas não impurifica no caso da pedra. Ou seja, por que a Torá precisou comparar com duas coisas, se ela podia ter comparado com Nevelá, que tem justamente esse din. Impurifica quem carrega, mas não impurifica se estiver em cima de uma pedra. Fala, Gmaraína Hinam, é verdade. Por esse lado, a Torá sim poderia ter comparado a Avodah Zará com Nevelá, em vez de fazer duas comparações. Ela, então, não. Então, tem mais algo que a gente aprende da comparação com Nidá. Manidá e Nalevarim, Avodah Zará e Nalevarim. Isso que a Torá escolheu justamente comparar a Avodah Zará com a Nidá, não é só para o caso de carregar. Se fosse só para ensinar que quem carrega a Avodah Zará fica impuro, poderia aprender isso de Nevelá. Por que a Torá assim comparou de qualquer jeito com Nidá? Para ensinar o seguinte, igual a Nidá, ela não tem Evarim, a Nidá, se, por exemplo, ela além de perder um dedo, perdeu uma mão, essa mão recebe outro din, não continua com o din de Nidá, só o que está conectado com o corpo tem din de Nidá, mas se cortar um pedacinho, perde o din e vira outro tipo de impureza. Assim também a Avodah Zará e Nalevarim, assim também a Avodah Zará. Se eu tenho uma estátua enorme, cortou um dos braços da Avodah Zará, esse braço quebrado perdeu o nome de Avodah Zará. Então, por que a Torá teve que comparar com Nidá? Não só para ensinar que impurifica quem carrega e não impurifica no caso da pedra, igual o Sheretz. Senão, poderia aprender isso de Nevelá. Por que a Torá comparou justamente com Nidá? Para falar, olha, igual Nidá, se cortou um braço, uma perna ou qualquer coisa, não impurifica mais igual Nidá, igual era no original, assim também a Avodah Zará. Se cortou um pedaço da Avodah Zará, já não impurifica como antes. Vê lá, Adebai Rav Chama, Bargura Avodah Zará, Ishna Levarim, Oina Levarim, Tifshod Limia, Adele Rabanan Levarim. Pergunta, olha, você está falando que o quê? Você está falando que isso que a Torá comparou a Avodah Zará com Nidá, para ensinar que se for quebrado, se perder um pedaço já não impurifica mais igual era antes? Então, Rav Chama Bargura justamente se perguntou isso. Rav Chama Bargura perguntou a Avodah Zará, Yeshna Levarim ou Eina Levarim? A Avodah Zará que quebrou pedacinhos, eu tenho um pedaço da Avodah Zará, é igual, impurifica igual no original ou não? Rav Chama Bargura perguntou isso, e a priori a gente tem aqui a resposta, igual Nidá não impurifica Levarim, mas assim também a Avodah Zará não impurifica Levarim. A priori, quando ele se perguntou, ele já tem aqui a resposta clara, de acordo com o Rabanan, a Avodah Zará não tem Evarim. Se eu quebrei um pedacinho da Avodah Zará, esse pedacinho que eu quebrei, ele perdeu o din de Avodah Zará. Ele não impurifica igual ao original. Fala Gemara, Rav Chama Bargura, ele vai aqui, vai lá. Fala Gemara, olha, é verdade, de acordo com o Rabanan está claro. A pergunta é de acordo com o Rabi Akiva. Será que de acordo com o Rabi Akiva, a Avodah Zará impurifica com Evarim ou não?
Nidá, com certeza não impurifica com Evarim. A pergunta é Avodah Zará. Será que eu aprendo a Avodah Zará de Nidá com relação a isso também ou não? De acordo com o Rabi Akiva, eu aprendi com relação a carregar e com relação a pedra, que igual Nidá impurifica, assim também a Avodah Zará impurifica. A pergunta é se com relação a Evarim, que na Nidá não tem impureza em Evarim, em pedaços, assim também na Avodah Zará não tem? Ou talvez não, ou talvez nesse ponto eu não aprendo. Aqui veio a pergunta de Rav Hama bar Huna, certo? Até aqui, a primeira explicação para a discussão entre Rabi Akiva e Rabanan. Então, de acordo com essa primeira explicação, de acordo com Rabba, com relação a gente tem sempre dois pontos, certo? A impureza, vamos começar do começo. A gente encontra que a Torá comparou a Avodah Zará, a impureza da Avodah Zará. Por um lado, ela comparou isso com o sheretz, com o réptil, com a impureza do réptil, que só quem encosta impurifica. Por outro lado, a gente encontra que a Torá comparou isso com a nidá, que mesmo quem carrega impurifica, mesmo sem encostar. Então, por que a Torá fez duas comparações? De acordo, Rabba explicou da seguinte forma. Todo mundo concorda que quem carrega a Avodah Zará impurifica, por isso a Avodah Zará foi comparada com a nidá. A discussão é com relação ao caso da pedra, Even Mesamá. Se aqui a gente compara também com a nidá e impurifica, essa é a opinião de Rabi Akiva, ou se não, aqui a gente compara com o sheretz e não impurifica, essa é a opinião de Rabanan. Ou seja, com relação a massá, com relação a carregar a Avodah Zará, tanto Rabanan quanto Rabi Akiva concordam que a Avodah Zará impurifica, igual a nidá. A discussão é com relação à pedra, se impurifica ou não. Rabi Akiva fala igual a nidá impurifica, e Rabanan fala não, igual o sheretz não impurifica. Essa é a primeira explicação para a discussão entre Rabanan e Rabi Akiva. Rabi Elazar Amar, Rabi Elazar ele tem outra explicação para a discussão entre eles. Beven Mesamá de Kulema Lopligue de Lometama. Rabi Elazar fala, não. Even Mesamá, o caso da pedra, todo mundo concorda que a Torá foi comparada com, a Torá comparou a Avodah Zará com sheretz para falar que não impurifica. Com relação a Even Mesamá, não impurifica. Então, se eu tenho roupas em algum lugar, no chão, uma pedra muito grande em cima da roupa e a Avodah Zará em cima, não impurifica. Certo? Todo mundo concorda com isso? Por quê? Porque a Avodah Zará foi comparada com o sheretz. Que pligue bemassá. A discussão é se a Avodah Zará impurifica quando eu carrego ela sem encostar. Rabi Akiva savar que nidá, mas nidá tem uma massá, a Avodah Zará tem uma massá. Rabanan sabe que sheretz, mas sheretz não tem uma massá, a Avodah Zará tem uma massá. A discussão é com relação a carregar a Avodah Zará. Rabi Akiva fala, olha, a Torá comparou a Avodah Zará também com a nidá. Então, tá bom que com relação a Even Mesamá, com relação à pedra, eu comparo com o sheretz, que não impurifica, mas com relação a carregar, igual a nidá impurifica quem carrega ela, assim também a Avodah Zará. E Rabanan falou, não, a Torá comparou a Avodah Zará com o sheretz. Igual o sheretz não impurifica quem carrega sem encostar, assim também a Avodah Zará não impurifica quem carrega sem encostar. Certo? Diferente da opinião de antes. A opinião de antes falou o seguinte, carregar, todo mundo fala que está impuro. Com relação à pedra, Rabi Akiva impurifica e Rabanan não. Aqui é ao contrário. Com relação à pedra, todo mundo fala que não impurifica. Discussão com carregar, que Rabi Akiva impurifica e Rabanan não. Pergunta a Gemara, de acordo com essa segunda opinião, Rabi Akiva, de acordo com Rabi Akiva, por que a Torá comparou a Avodah Zará com sheretz? Em que sentido a Avodah Zará é igual ao sheretz? Então, em dois sentidos. O primeiro sentido é o que a gente falou com relação à pedra, que o sheretz não impurifica se ele estiver na pedra lá em cima, assim também a Avodah Zará. E Mesham Shea, todos os serviçais da Avodah Zará, eles não impurificam, eles só impurificam igual o sheretz, só se encostar. Então, a Avodah Zará, se eu carreguei a Avodah Zará própria, fica impuro. Mas se eu carreguei os pratos que servem para colocar comida para Avodah Zará, aí é igual o sheretz. Só se eu encostei, impurifico, senão não. Agora, para Rabanan, por que a Torá comparou a Avodah Zará com nidá? A priori, Rabanan falaram, de acordo com a segunda explicação, que a Avodah Zará não impurifica nem no caso da pedra, nem carregando, porque é igual o sheretz. Então, em que sentido a Torá comparou a Avodah Zará com nidá? Resposta, ma nidá ina levarim, a Avodah Zará ina levarim. No seguinte sentido, de que igual a nidá, ela não impurifica levarim, se ela além de perder um dedo, alguma coisa, e o que está fora do corpo não impurifica igual o corpo em si, assim também a Avodah Zará, se quebrou um pedacinho da Avodah Zará, ela não impurifica igual a própria Avodah Zará. Peguei meu Aleph, Rabi Akiva lemay chetait keshlenidá. Agora, de acordo com Rabi Akiva, para que a Torá comparou a Avodah Zará com nidá? Lemassá, com relação ao carregar, que embora não impurifique no caso da pedra, mas alguém que carregou a Avodah Zará fica impuro igual alguém que carregou a nidá.
Luksha lenevela. Então, a priori, se for assim, de acordo com Rabi Akiva nessa explicação, a Avodah Zarah, no caso da pedra, ela não impurifica, no caso de carregar, ela sim impurifica. Então, a priori, por que a Torá comparou com a Nidá? Compara com a Nevelá. A Nevelá impurifica quem carrega, mas não impurifica no caso da pedra. Então, por que comparar justamente com Nidá? Deveria comparar com Nevelá. Então, não. Então, de acordo com o Rabi Akiva, por que a Torá comparou justamente com Nidá e não com Nevelá? A priori, se for tratar da impureza, é a mesma impureza. Igual Nevelá impurifica quem carrega, mas no caso da pedra não. Assim também a Avodah Zarah. Então, seria mais simples comparar a Avodah Zarah justamente com Nevelá. Por que a Torá escolheu comparar com Nidá? Por causa dos Evarim. Igual a Nidá não metamabe Evarim, e na Evarim. Se perder uma parte do corpo, isso daqui não recebe a mesma impureza, não é igual ao corpo da Nidá. Assim também a Avodah Zarah, se quebrou um pedacinho, não é igual a Avodah Zarah. Yotze sai daqui, que tanto, de acordo com a segunda explicação, que tanto de acordo com o Rabanan quanto com o Rabi Akiva, tanto de acordo com o Rabanan quanto com o Rabi Akiva, a Avodah Zarah não impurifica Levarim. Isso, o que a Avodah Zarah aprendeu justamente de Nidá? Igual a Nidá em Nalevarim, assim também a Avodah Zarah em Nalevarim. Se quebrar um pedacinho da Avodah Zarah, do Pesel, da estátua, isso daqui perde o nome de Avodah Zarah. Então, se for assim, tanto Rabanan quanto Rabi Akiva falam que a Avodah Zarah, pedacinhos dela não estão impuros. Elá de Rav Chama bar Guria, então pergunta a Gemara, olha, o que Rav Chama bar Guria se perguntou, Avodah Zarah yesh na levarim ou na levarim, Rav Chama bar Guria, a priori ele se perguntou se Avodah Zarah, ele é um dos Amoraim, ele veio depois de Rabanan Rabi Akiva. Rav Chama bar Guria se perguntou, será que a Avodah Zarah, quando quebrou um pedacinho dela, impurifica ou não impurifica? Tifshot lei, a priori a gente pode concluir dessa discussão entre Rabanan e Rabi Akiva, bem Rabanan, bem Rabi Akiva, de Nalevarim, a priori, dessa discussão, da forma como foi explicada agora a discussão entre Rabanan e Rabi Akiva, parece que, de acordo com as duas opiniões, a Avodah Zarah foi comparada com a Nidá para ensinar que a Avodah Zarah, pedacinhos dela não impurificam, igual a estátua em si. Se quebrou um pedacinho da estátua, esse pedacinho quebrado não impurifica, igual a própria estátua. Então, por que Rav Chama bar Guria se perguntou? A priori, todo mundo concorda que não impurifica. Responde a Gemara, Rav Chama bar Guria que Rabba matnei, o bailá liba de Rabi Akiva. Responde a Gemara o seguinte, olha, Rav Chama bar Guria, ele entende a discussão entre Rabanan e Rabi Akiva como a primeira explicação e não como a segunda. E aí ele perguntou de acordo com Rabi Akiva. Ou seja, se a gente fizer agora um pequeno resumo do que a gente teve até agora, a gente tem uma discussão entre Rabi Akiva e Rabanan. A Torá comparou a Avodah Zarah, a impureza da Avodah Zarah, por um lado como Sheretz, por um lado como Nidá. E Rabanan e Rabi Akiva discutiram o que a Torá quis dizer com isso. A primeira explicação falou o seguinte, a explicação de Rava falou o seguinte, tanto Rabi Akiva quanto Rabanan concordam que a Avodah Zarah impurifica quem carrega ela. Discutiram com relação ao caso da pedra, que por um lado a Torá comparou a Avodah Zarah com Nidá, que impurifica no caso da pedra, por um lado comparou com o Sheretz, que não impurifica no caso da pedra. Então Rabi Akiva falou, olha, o principal é Nidá, então impurifica tanto quem carrega quanto o caso da pedra, e Rabanan falou, não, com relação a carregar, concordo com você, por isso foi comparado com a Nidá, mas com relação ao caso da pedra, não, aqui a Torá comparou com relação ao Sheretz. Essa é a primeira explicação. A segunda explicação fala o seguinte, não, com relação à pedra, todo mundo concorda que a Avodah Zarah é igual ao Sheretz, não impurifica. A discussão é alguém que carregou a Avodah Zarah. Será que alguém que carregou a Avodah Zarah impurifica igual ao Nidá? Assim fala Rabi Akiva, ou não, igual o Sheretz não impurifica quem carrega ele sem encostar, assim também a Avodah Zarah, essa é a opinião de Rabanan. Certo? Essas foram as duas formas de explicar a discussão entre Rabi Akiva e Rabanan. É um pouco confuso, porque a gente tem uma discussão e duas formas de entender essa discussão, mas vamos seguindo em frente. Meitve, pergunta a Gemara. Avodah Zarah que Sheretz, Meshamsheh que Sheretz. Está escrito na Braita que a Avodah Zarah é igual ao Sheretz. E também os serviçais da Avodah Zarah, tudo que serve a Avodah Zarah, os pratos, os tapetes que estão na frente, tudo isso é igual ao Sheretz. Que só impurifica se encostar, mas não se carregar. Rabi Akiva Omer, Avodah Zarah que Nidá, Meshamsheh que Sheretz. Rabi Akiva fala que não, a Avodah Zarah é igual ao Nidá, que impurifica quem carrega, e Meshamshea e os serviçais da Avodah Zarah são igual ao Sheretz. Então fala Gemara, Bishnema Rabi Eleazar Nicha, ela lerá Bakasha. Fala Gemara o seguinte, olha, a priori essa braita, o que discutindo aqui Rabi Akiva e Tanakama?
Tanakama falou que a Avodazara é igual ao Sheretz. Rabi Akiva falou que é igual ao Nidá. Qual a discussão entre eles? A priori, a discussão entre eles é com relação a quem carrega. Tanakama fala que quem carrega a Avodazara é igual ao Sheretz, que não está impuro. E Rabi Akiva fala que quem carrega a Avodazara é igual ao Nidá, que está impuro. A priori, isso combina com a explicação, com a segunda explicação que a gente viu, de Rabi Eleazar, que discutiram se a Avodazara impurifica quem carrega ela ou não. Mas para Rabba, que falou que não, tanto Rabi Akiva quanto o Rabanan concordam que quem carrega a Avodazara é igual ao Nidá, que impurifica, Kasha, essa braita não está compreensível, como ele vai explicar. Amar Lecharaba explicará o seguinte: Mi alima matnitin de katani, tzava vanave afaram etamim kesheretz, veokim namai kesheretz, dom etamim beven massa. Achanami de lom etamim beven massa. Fala Rabba, não tem pergunta para mim. Por quê? Igual na nossa Mishnah foi trazido, que tzava vanave afaram metamim kesheretz, que tudo que tem na Avodazara, pedras e madeira e terra, o que tiver na Avodazara impurifica igual ao sheretz. E qual a intenção? Quando foi dito na Braita que impurifica igual ao Sheretz, a intenção é que igual ao Sheretz não impurifica no caso da pedra, a Hanami de Lome também befen massa. Aqui também, quando está escrito que é igual ao Sheretz, a intenção é que não impurifica no caso da pedra. Ou seja, fala o seguinte, quando está escrito Avodazara que Sheretz, Rabi Akiva Omer que Avodazara que Nidá, quando está escrito que Tanakama e Rabanan discutiram se a Avodazara é igual ao Sheretz ou se ela é igual ao Nidá, eles não discutiram com relação a carregar. Com relação a carregar, vai falar, todo mundo concorda que impurifica, igual a Nidá. A discussão aqui é com relação a Even Mesameh, com relação à pedra, que é muito pesada. Se é igual Sheretz e não impurifica, ou se é igual a Nidá e impurifica. Ou seja, fala, não tem problema. Eu concordo que Rabi Akiva e Rabanan discutiram se a Avodazara é igual a Nidá ou não. Com relação ao quê? Com relação ao caso da pedra. De acordo com Rabi Akiva, impurifica igual a Nidá. Então, se tiver uma Avodazara, uma pedra grande, roupas embaixo, a Avodazara impurifica as roupas, e de acordo com o Rabanan, não. Mas com relação a carregar, todo mundo concorda que os dois impurificam. Então, essa braita aqui não é pergunta para minha explicação. Os dois conseguem explicar a braita. Quando a braita diz que, de acordo com Tanakama, a Avodazara é igual ao Sheretz, e Rabi Akiva fala que a Avodazara é igual ao Nidá, Rabi Eleazar vai falar que a discussão aqui é com relação a carregar, que de acordo com o Rabanan é igual ao Sheretz, de acordo com o Rabi Akiva é igual ao Nidá. E Rabba vai explicar, não, aqui é com relação a Even Mesameh, com relação ao caso da pedra, que de acordo com o Tanakama é igual ao Sheretz, de acordo com o Rabi Akiva é igual ao Nidá. Mas com relação a carregar, fala Rabba, todo mundo vai concordar que impurifica. Meitvei, pergunta agora o seguinte, está escrito na Braita, Nochri venochrit avodazara meshamshia, hem velo esetan. Nochri venochrit, Chachamim decretaram que goim impurificam, avodazara meshamshia, avodazara e tudo que apoia avodazara, hem velo esetam. Esse tam, a priori, a Gemara entende aqui o que é esse tam, carregar. Parece que a Avodazara, quem carrega ela, a Avodazara, o Nochri e a Nochrit, eles são impuros. Mas esse tam, quem carrega a Avodazara, não se impurifica. Rabi Akiva Omer, ve esse tam. Rabi Akiva fala que não, que a Avodazara, tanto a Avodazara própria, quanto quem carrega, está impuro. Aparentemente, a gente vê aqui discussão com relação a quem carrega a Avodazara, se impurifica ou se não. De acordo com o Rabi Eleazar, está ótimo. A discussão entre Rabi Akiva e Rabanan é alguém que carrega a Avodazara. De acordo com o Rabanan, não está impuro, igual ao Sheretz. De acordo com o Rabi Akiva, está impuro, igual ao Nidá. Então está claro. Ela lê Rabba caixa, mas para Rabba está caché. Porque Rabba falou que com relação a carregar, todo mundo concorda que a Avodazara impurifica. A discussão é só com relação ao caso da pedra. Então, como o Rabba vai explicar essa braita? Amar lecharaba, o letamech, nochri venochrit, nami hem veloi setan. Pergunta Rabba, essa braita bichlal tem algum problema nela? Por quê? Porque, de acordo com essa braita, parece que nochri venochrit, goim, que Rabanan decretaram que eles são igual ao Zav, parece que eles não impurificam quem carrega eles. Mas isso está errado. Ve'atania da beira bnei Israel metamim bezivá, ve'nochrim metamim bezivá. Aval gazru aleem sheyu kizavim lechol divreem. A verdade é que o din de Zav, certo? A gente falou sobre escorrimento, lá atrás, o din de Zav, que impurifica quem carrega ele, é só para Bnei Israel, para Goim não. Mas Rabanan decretaram que Goim também impurificam igual os Zavim. Ou seja, Goim, Nochri venochrit, impurificam quem carrega eles. Então, a Braita que falou Nochri venochrit, hem veloi setam, que parece que quem carrega eles não se impurifica, está errado. Porque Rabanan decretaram que eles impurificam igual o Zav, que todo mundo impurifica. Então, essa Braita, ela tem um problema na própria linguagem dela.
Por isso, tem algo errado na braita que a gente vai ter que consertar, e, consequentemente, essa braita não vai ser uma pergunta para Raba. Então, a Gemara traz a explicação. Ela, Raba, metaretz também. Então, o Raba explica a braita de acordo com a shita dele. Nochri venochrit, goim, hem ve'esetam. Tanto eles quanto quem carrega eles está impuro. Veven mesamesh elem, veven mesamesh elem. Assim também com relação a um goi ou uma goiá que sentou em cima de uma pedra, impurifica o que está lá embaixo, igual o zav. Avodazara hivesetá. Avodazara impurifica a própria avodazara impura, e quem carrega ela também está impuro. Avaloi ven mesamesh elem. Mas a pedra, no caso da pedra, a Avodazara não impurifica. Essa é a opinião de Tanakama. A Avodazara impurifica quem carrega ela, mas não quando ela está em cima de uma pedra e tem roupas embaixo. E Rabi Akiva Omer, Avodazara e Vesetá veven mesamash lá. E Rabi Akiva fala que não, que a Avodazara é igual a Anidá com relação a tudo isso. Ela própria é impura, impurifica quem carrega, impurifica no caso da pedra. Ou seja, Raba explica que a discussão entre Tanakama e Rabi Akiva aqui com relação a Avodazara é discussão com quem carrega a Avodazara. Que com quem carrega todo mundo concorda que está impuro. Quem carrega a Avodazara está impuro igual a unidade. A discussão é com relação ao caso da pedra, que de acordo com Tanakama não impurifica, de acordo com o Rabi Akiva impurifica. Certo? Então o Raba conseguiu explicar a braita também de acordo com a shita dele. E Rabi Lazar explica a braita de acordo com a linha dele. Nochri venochrit, hem ve'esetam veven mesamesh elem. Nochri venochrit, Rabanan decretaram que eles são igual aos avim. Eles são impuros, quem carrega eles está impuro, e no caso da pedra também impurifica. Avodazara hi velo esetá. Avodazara, ela impurifica, mas não quem carrega ela. Rabi Akiva Omer, Avodazara hi ve'esetá. E Rabi Akiva fala que a Avodazara impurifica tanto a própria Avodazara quanto quem carrega, mas com relação à pedra, todo mundo concorda que ela não impurifica, certo? Então assim, Rabi Lazar explica a braita também de acordo com a shita dele. A verdade é que a Gemara vai trazer aqui uma outra explicação completamente diferente para essa braita, então a gente vai parar por aqui, depois a gente vê a explicação de Rav Ashi, certo? Mas a priori, tanto o Raba quanto o Rabi Lazar, eles conseguiram explicar a braita, cada um de acordo com a sua shita, cada um de acordo com o modo como eles explicaram a opinião de Rabanan e de Rabi Akiva. Bezat Hashem, continuamos amanhã.